Vamos lá, mais uma resenha de livro, né? Fazendo aqui para poder recuperar esse acervo de livros que a gente tem na rede, né? Em português no Brasil, não só no Brasil, principalmente os livros brasileiros, mas vou falar também sobre livros que não são brasileiros, né? Mas livros sobre candomblé e Fá, tá certo? Sobre essa religião eu estou tentando recuperar. Eu sempre falo isso, as pessoas estão perdendo o conhecimento que existiam esses livros, não sabem, mas que tem, e por vários motivos, inclusive, que pararam de ser publicados. Então, para as pessoas que estão interessadas em jogo de búzios, que se interessam, eu já me interessei muito, já joguei búzio. Então, para pessoas, eu vou falar, eu vou fazer alguns livros de búzios aí que eu vou recomendar para as pessoas. Quem tiver interessado em jogo de búzio, tem o primeiro livro que eu vou recomendar, que é o Resenha de Hoje, o livro do Benício, o Jogo de Búzio, aqui, ó, esse aqui, esse é o livro de hoje, o Jogo de Búzio. Livro do Benício, tá certo? Recomendo. Então, esse livro do José Benício sobre o jogo de búzio, o título é ótimo, né? Aliás, os títulos do Benício são muito bons. O Jogo de Búzio, O Encontro com o Desconhecido, os títulos são ótimos de livro, gente. Então, cara, é um livro fabuloso. Ele fala sobre o jogo de búzios, fala sobre Odu, explica um pouquinho, explica bastante sobre Odu, sobre Fá, a estrutura. É um livro muito bem feito. Ele explica daquele jeito Benício, bem devagarinho, fala um pouquinho sobre cada Odu, né? Então, para quem está tentando entender, começando a aprender, ele vai te dar aquela geral. E explica aqui no livro, cara, ele explica aqui no livro o método, diz o significado do Odu, usando aquela interpretação de Odu que o candomblé tem, usando a interpretação que o candomblé tem, e que é diferente de Fá, tá? Lembrando um pouquinho, né? E aí explica a interpretação, como se usa búzios com aquele método de bambochê. Se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de perspicácia, você consegue descobrir aqui. Aqui ele explica o método de bambochê, as 4 caídas, que você interpreta em cada um, como você deve fazer, como é que você usa o ibô. Olha só, tá tudo aqui no livro do Benício, ele explica com calma, explica outros oráculos, fala sobre Obi, ele fala sobre Orobô. Cara, tem muita informação sobre oráculo aqui, tá certo? Não, assim, do jeito como o Benício costuma passar as coisas. Foi um dos primeiros. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito de búzios, 2 livros que eu gosto muito. Esse aqui tem um outro que eu vou falar em um próximo vídeo, não é um livro em português, é um livro que você vai encontrar em inglês, talvez em espanhol, mas vamos falar hoje sobre esse livro aqui. Então, recomendo esse livro aqui, muito bem escrito, muito bem feito, do José Benício, excepcional. E representa, o que é mais importante nele, que ele representa de fato o método bambochê. O Benício, quando ele era o Gando Afonjá, né, agora contando a história do livro. Então, primeiro eu recomendei o livro, falei sobre o conteúdo, tá certo? Você vai encontrar aqui tudo o método e tal. Agora eu vou falar a história do livro. José Benício, Ogan, do Liaché Afonjá, aqui do Rio de Janeiro, pessoa influente, conhecida na religião, conhecida com as pessoas, em atividade ainda, tá certo? Tá tudo, que jogava búzios, tá certo? Também jogou búzios. Ele fez esse trabalho e teve acesso aqui ao material original do bambochê que estava na mão de Aroxá, mãe Cantu, que era a mãe dele, né? Mãe Cantu, que tinha esse material original. Ele teve acesso, copiou esse material, teve acesso a esse material que era do Ilhaxé, que veio lá do bambochê, aquele material muito antigo. Então ele teve acesso aos materiais que foram perdidos. O pessoal do bambochê tinha, mas o Afonjá também tinha uma cópia disso e ele teve acesso a esse material, que era o material do bambochê, que se não me engano o Felisberto, que esse material foi produzido pelo Felisberto, que era um Olu, tá certo? Olu, Babalaô Olu, isso depois esclarecer com o Benício, mas era um Olu. Está no livro do Benício Candomblé do Rio de Janeiro. E foi o Felisberto, tive uma conversa com o Benício falou que foi o Felisberto que produziu aquele material. Então, e o Felisberto é uma pessoa que eu vou contar a história do Felisberto, ele era um garoto, foi para a África, foi para a Nigéria, cresceu lá, quando foi mais ou menos 45 anos, ele voltou para cá, voltou até como instruído, com educação formal, voltou maçom e voltou como babalaô, tá certo? Ele voltou para cá, conhecendo tudo, ajudou as pessoas de candomblé e escreveu esse material de jogo de búzios, tá certo? Que o Benício traduziu aqui de uma forma mais resumida, mas está aqui, tá? Junto com esse livro, eu tenho um outro livro para comentar, que é esse livro aqui, ó, do Agenor Miranda, na realidade é do Prandi, o Prandi organizou, do Agenor Miranda. Por que eu estou falando desses 2 livros aqui, o livro do Prandi? Esse livro aqui, bom, o livro bom é esse aqui. Esse aqui é um livro ruim, tá certo? Um livro ruim, típico trabalho do Agenor. Então, o que acontece? Esse livro aqui, os 2 livros esse livro aqui só tem utilidade junto com esse aqui. Esse livro só tem utilidade junto com esse. Esse aqui você pode usar sozinho. Esse aqui não tem utilidade junto com esse. Por quê? O que tem aqui? O Agenor teve acesso ao mesmo material que o Benício teve,
copiou aquele material, aquelas histórias de Odu. Então aqui você tem 72 histórias aqui. E o Agenor publicou, passou para o Prandi, não sei se o Prandi sabia ou não, publicou como se fossem histórias dele, que ele tinha material dele. Não era. Esse material ele tinha obtido da mãe Cantu no Apofonjá. Ele obteve o meu material, só que depois ele disse que era dele. Quando o Benício estava preparando esse livro aqui, começou um bafafá do Agenor dizendo que o Benício estava usando o material dele. Essa história eu não estou inventando. Primeiro que eu ouvi da boca do Benício, segundo o Benício conta aqui no livro. Ele conta aqui no último capítulo que ele resolveu falar sobre essa polêmica, em princípio, que começou a surgir. Porque o mais ou menos próximo do outro, né? O Benício lançou esse livro, isso aqui é a primeira edição do livro que saiu, e o Agenor preparou esse livro aqui. O que tem nesse livro? Só tem as histórias, gente. Esse livro aqui só tem aqueles 72 contos. Acho que devem estar todos aqui, tá certo? Não sei se estão resumidos ou não. Tem umas ilustrações bonitinhas, não sei o quê. E para que serve ele? Para nada. Esse livro aqui não serve para nada. Assim, eu li as histórias e tal. Beleza. O do Benício. Essas histórias do que estão aqui, mas infelizmente o Benício ele não reproduziu a história inteira. Ele fez uma interpretação e traduziu aqui, botou para cada uma dessas coisas os significados aqui. Ele deveria, o que eu achava que deveria ter feito, deveria ter juntado e ele deveria ter publicado junto com o livro as duas coisas. Ele deveria ter feito com as mas provavelmente reduziu o tamanho, o pessoal editorial quer reduzir, a Bertrand, livro muito grosso, fica caro, as pessoas não compram, então acabou ficando separado. Então por que eu acho que é útil? Eu acho que é útil você ter esse livro e pegar esse livro aqui para você ver as histórias que estão aqui, para você ver as histórias geral. Por quê? Porque apesar do Benício ter feito uma interpretação, e às vezes a interpretação é boa, nem Fá é o seguinte, você tem que ler a história e a pessoa do outro lado tem que interpretar e você tem que analisar a interpretação dele. Então, de Fá é bem complicado, né? Além de você interpretar o que a história quer dizer, você tem que analisar a interpretação da pessoa. Pela sua análise, a interpretação da pessoa, é que você entende como é que é o contexto daquele problema na vida da pessoa. Porque a pessoa se identifica com a história, nossa, a história é isso. Aí ele conta. Quando ela contar a história do ponto de vista dela, você começa a entender, já entendi o que está acontecendo com essa pessoa. É assim, é bem complicado. E Fá não é pra gente burra, não, gente. É muito complicado, muito sutil, muito metáfora. É um negócio complicado, Ifá. Ifá é bem complicado. E o jogo de búzios com Ifá é também complicado, porque tá aqui. Então o Benício tem esse livro, com os Odus todos pré-interpretados por ele, tá certo? Mas aqui tem as histórias originais, a qual você pode ler e você fazer a sua própria interpretação. Por isso que eu falo, repetindo, esse livro sozinho é excelente, maravilhoso. Esse livro aqui só tem utilidade se você tiver esse livro do lado, tá? Se não, esse livro aqui não vai servir para nada para você, tá bom? Era isso. Olha só, recomendo que você compre os dois, tá certo? Abraço.